Então, pessoal, essa é a nossa segunda parte da nossa aula de editores de texto, da nossa revisão. E a partir de agora a gente vai falar um pouco sobre a ferramenta da Microsoft para edição de textos, que é o nosso Microsoft Word. Todo mundo já conhece aí em várias versões. Na versão de agora, que eu vou usar para a revisão de vocês, estou usando a versão 2016 do Word. Então, se vocês puderem praticar em casa, pratiquem também na mesma versão que eu estou utilizando, porque todas as questões da prova vão ser voltadas para essa versão em específico. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o menu executar, que eu quero lembrar para vocês, porque eu já mostrei na verdade. O menu executar ele pode ser acessado no Windows através das teclas Windows R. Tá? Então vou pressionar a tecla Windows, que é basicamente essa tecla que tem uma bandeirinha aí com 4 quadradinhos. Vou pressionar ela e o R ao mesmo tempo e aparece esse menu aqui. Com esse menu eu consigo digitar comandos para abrir programas específicos, pastas específicas ou executar coisas específicas no meu computador. Então ele serve para uma porção de coisas. Basta que eu saiba o comando certo para a coisa certa. Para abrir programas, geralmente cada programa tem um comando específico para que eu abra eles. Como por exemplo, a calculadora, que eu posso digitar calc e pressionar um Enter e ela já vai abrir. Então já abriu aqui a calculadora. Ou o bloco de notas, se eu digitar Notepad e pressionar Enter, ele já abre também aqui de uma forma muito mais rápida e sem a necessidade de eu utilizar mouse ou ficar procurando o programa no menu iniciar. Para abrir o Word é muito simples também. Vou pressionar o Windows R e digitar WinWord. E esse comando, depois que eu pressionar Enter, vai abrir o nosso Word. Então, olha, já começou a abrir aqui. E pronto, já está aberto aqui o nosso Microsoft Word, bem parecido com o Google Docs, ele já traz modelos pré-definidos que eu posso baixar aqui da Microsoft. Então tem modelos de certificados, de cartas, de currículos e um monte de outras coisas que vocês podem clicar e usar como modelos de exemplo. Mas a gente vai utilizar o modelo em branco. Então vou clicar aqui em documento em branco para abrir a nossa primeira página. Aqui com o nosso Microsoft Word aberto, a primeira coisa que a gente vai trabalhar vão ser com estilos. E para trabalhar com estilos eu preciso ter um texto para a gente usar como base para nossos exemplos. Então vou copiar um texto aqui da internet. Copiei o texto da internet, em seguida vou pressionar Ctrl V para colar. E quando eu faço a colagem aparece aqui para mim o menu com opções de colagem. Esse menu ele serve basicamente para a gente definir qual tipo de colagem a gente vai querer no nosso texto. Por exemplo, se eu clico aqui nele, ele me mostra as 3 opções, como eu copiei só texto. Na primeira opção, eu mantenho somente a formatação original, aliás. Então, tudo que eu copiei, do jeito que eu copiei, vai permanecer no meu Word. Então, como por exemplo, vocês podem ver que aqui algumas cores e links, elas permanecem tal qual eu copiei do site que eu copiei da internet. Então, não mudou muita coisa. A segunda opção, quando eu passo o mouse aqui, ele faz uma mesclagem desse conteúdo. Então, ele mantém os links, por exemplo, que são coisas importantes, mas a formatação do texto em si, ela já muda. Então, ó, vamos ver aqui a diferença entre os dois. Na primeira opção, mantém o original. Na segunda opção, ele mescla e deixa a fonte padrão do Word, porém com os links ainda. E se eu uso a terceira opção, que é manter somente o texto, ele exclui todos os links e toda a formatação e mantém somente o texto original no padrão que o nosso Word está. Então, vou clicar nessa terceira opção e deixar somente o texto, para limpar toda a formatação que veio lá da colagem que eu fiz da internet. Então, aqui eu já tenho o meu texto, ele não está formatado, porém, já está aqui com o texto limpo, sem nenhum link, sem nenhuma formatação. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um estilo pré-definido. A partir de agora, a gente vai criar um estilo para definir a formatação geral. Então, criando um estilo, a gente agiliza em quase 100% o processo de formatação de um texto. Eu não vou precisar ficar selecionando cada um dos blocos de texto, vindo aqui, mudando fonte, tamanho e cor, como a gente costuma fazer por padrão. Porque vai bastar apenas que eu selecione um estilo e o meu texto já vai obedecer a formatação desse estilo. Então, para criar um estilo é bem simples. Vou clicar aqui para mostrar todos os estilos. Em seguida, eu vou clicar na opção Criar um estilo. Quando eu clico nessa opção, ele me mostra essa caixinha aqui para me criar um estilo. Eu vou chamar esse estilo de meu texto personalizado.
e clicar na opção modificar. Quando eu clico na opção modificar, ele me mostra essas opções de formatação. Então vou dizer que o meu estilo vai ter uma fonte do tipo Arial, o tamanho dela vai ser 12 e ela vai ser justificada. Vou dizer também que o espaçamento entre linhas do texto vai ser de 1,5. Porém, notem que vocês não conseguem ver aqui a opção para mudar o espaçamento entre linhas do texto, porque essa opção ela fica aqui nesse botão formatar. Quando eu clico nesse botão formatar, ele me mostra todas as opções de formatação que eu tenho para esse estilo, como por exemplo, mais formatações para fonte, parágrafo, tabulação, idioma, quadros, numeração, teclado e efeitos de texto. Vou clicar aqui em parágrafo e ele me mostra a caixa de gerenciamento do parágrafo. Então, eu vou escolher aqui espaçamento entre linhas de 1,5. Aqui eu tenho outras opções para formatar, mas por questão de tempo a gente vai manter somente essa formatação. E aqui eu já consigo visualizar como é que meu texto vai ficar depois de ser aplicado esse estilo. Aqui também ele me mostra a configuração básica, fonte Arial, tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas de 1,5 e por aí vai. Vou clicar em OK. E o meu texto, meu estilo já foi salvo aqui em cima. Então, se eu passar o mouse, dá para ver o título Meu Texto Personalizado. Notem que o primeiro parágrafo, como eu estava nele, já ficou com o estilo do meu texto. Vou selecionar todo o texto e vou clicar em cima do estilo. Pronto, todo o meu texto agora está com esse estilo. Qualquer modificação que eu fizer no estilo, todo o texto que tiver com ele também vai modificar. Por exemplo, se eu clicar com o botão auxiliar em cima do estilo que eu já criei, e clicar em modificar, ele vai abrir o mesmo estilo que eu estava editando há pouco tempo, só que para mim modificar. Posso mudar aqui a cor da fonte, por exemplo, e todo mundo que estava com esse estilo aplicado mudou também a cor da fonte. Então, se vocês estiverem fazendo um trabalho aí de muitas páginas, basta apenas que vocês selecionem o estilo, apliquem ele no texto de vocês, e qualquer modificação que vocês queiram fazer, vocês modificam apenas aqui no estilo e ele replica para todas as páginas. Bem simples. Agora, para deixar o nosso texto mais completo, vou criar aqui alguns títulos que servirão para a gente utilizar no nosso sumário. Então, vou chamar aqui o título desse texto de Acre. Aqui no segundo parágrafo, eu vou criar um outro título. E aqui no último parágrafo, eu vou criar um título também, chamar ele de considerações finais. Assim como a gente criou um estilo para formatar o texto, a gente vai criar um estilo também para formatar os títulos. Como a formatação é diferente, a gente não pode aplicar aqui esse estilo Meu Texto também para os títulos. A gente tem que criar um estilo para ele. Vou fazer o mesmo processo, vou mostrar todos os estilos aqui que eu tenho, vou clicar em Criar Estilo. Cliquei em Criar Estilo, vou dar o nome para ele de Meus Títulos. Vou clicar no botão Modificar. Vou deixar esse título na fonte Arial, vou mudar o tamanho para 18 e botar em negrito, alinhado à esquerda. Pronto, aqui está a configuração do meu título. Fonte 18, negrito, alinhado à esquerda. E esse estilo vai ser mostrado na galeria de estilos. Aqui eu não vou mudar nada nas outras formatações, mas vocês já sabem como mudar. Se quiserem mudar mais coisa em parágrafo ou fonte, é só vir aqui no botãozinho formatar. Vou clicar em OK. Pronto, o título que estava selecionado já ficou. Vou selecionar o próximo e vou clicar aqui em Meus Títulos. Vou selecionar o outro, vou clicar também aqui em Meus Títulos. Agora a gente já tem o título formatado, bonitinho aqui, já tem o nosso texto também formatado a partir da nossa galeria de estilos. A gente tem dois estilos que a gente pode usar a qualquer momento, tanto para título quanto para texto. O segundo passo vai ser a criação do nosso sumário. Vou jogar aqui também. Vou jogar o meu texto para baixo e vou deixar a primeira página limpa. Pronto, pressionei Enter aqui até o texto descer. A partir de agora eu tenho 3 páginas do meu documento. A primeira página do documento está em branco e as outras duas têm um conteúdo com textos e títulos. Para inserir o sumário é bem simples também. Basta que vocês venham na guia Referências e cliquem em Sumário. Quando vocês clicarem em sumário, ele vai dar 3 exemplos aqui para vocês, básicos já, ou vai dar a opção de vocês baixarem mais sumários do office.com ou personalizarem o sumário, criarem um sumário personalizado.
gente vai escolher essa primeira opção aqui, que é o sumário automático 1. Quando eu clicar sobre ele, ele vai inserir o sumário no texto e vai dar um aviso aqui. Como criar sumário, começa aplicando um estilo de título na galeria de estilos ao texto selecionado. Então a gente já tem um estilo aplicado no nosso título. O que a gente vai fazer agora é vincular esses títulos ao nosso sumário. Para fazer isso, caso o texto não seja reconhecido, caso não mostre nada aqui no nosso sumário, a gente precisa definir o tipo de título. Para fazer isso, basta a gente selecionar o título, vir aqui do lado do sumário, nessa opção adicionar texto, e marcar ele como nível 1. O nível 1 é o título do capítulo, então, como se fosse o título 1 do nosso artigo, e o nível 2 é como se fosse 1.1, o nível 3 é como se fosse 1.1.1 e por aí vai. Então, cada subnível ele está um nível abaixo. Então, se tivesse um subnível para A, que seria nível 2, nível 3 e por aí vai. Todos os títulos de capítulo são nível 1. Vou fazer a mesma coisa para os outros. Vou selecionar o título, vou marcar ele como nível 1. Vou selecionar aqui novamente, marcar como nível 1. Pronto, os meus 3 títulos já foram selecionados e marcados como nível 1. Se eu voltar aqui no meu sumário, posso clicar sobre ele e clicar nessa opção atualizar sumário. Quando eu cliquei em atualizar sumário, meu sumário foi atualizado com sucesso. Mostrou o título e o número da página que esse título está. Então, basicamente, a gente já tem um sumário criado aqui a partir do menu Referências e Sumário. Nosso próximo passo aqui no nosso artigo é a gente adicionar as referências bibliográficas. Para adicionar as referências bibliográficas, também é muito simples. Dá para a gente fazer isso de forma automática. E é o que a gente vai fazer agora. Para trabalhar com a referência bibliográfica, eu vou vir aqui para o final do documento, nas últimas linhas. Vou clicar aqui na opção Bibliografia. Quando eu clico na opção Bibliografia, bem parecida com o sumário, ela me mostra alguns modelos pré-definidos aqui. Se eu clico nelas, se eu clico no primeiro, aliás, ele me mostra uma mensagem bem parecida com a mensagem inicial do sumário, que é que não há fontes bibliográficas no documento. Por quê? Porque a gente em nenhum momento fez nenhuma citação dentro do nosso documento, e em nenhum momento a gente inseriu nenhuma fonte bibliográfica. Não é preciso a gente fazer isso manualmente, porque o próprio Word tem um gerenciador para essas fontes bibliográficas. E é o que a gente vai fazer agora. Se eu clicar aqui na opção Gerenciar fontes bibliográficas, ele me mostra todas as fontes que eu estava trabalhando com elas aqui ao lado. Então, ele me mostra o banco de dados de fontes que eu já citei em outros textos. E do outro lado, do lado direito, ele me mostra a lista com as fontes que estão no meu documento. Como a lista está em branco, ele não mostra nenhuma referência dentro da minha bibliografia. Para resolver isso, eu vou clicar no botão Nova. Quando eu clico no botão Nova, ele me pede para cadastrar uma nova bibliografia. Vou deixar aqui como bibliografia de livro. Ele pede um autor. Vou editar para adicionar um novo autor. Vou dar um nome para esse autor. Vou colocar os meus próprios dados. E clicar em OK. Depois coloco um título para o livro, vou colocar alguns dados fictícios. O ano de publicação desse livro. Cidade. Editora. Editor, não vou colocar aqui o nome. Deixar em branco por enquanto. Volume 1. Segunda edição. E vou clicar em OK. Assim que eu clico em OK, a referência já foi colocada aqui na minha lista de referências do documento. Basta clicar em fechar, vir aqui na bibliografia, clicar sobre ela e clicar em atualizar. Quando eu cliquei em atualizar, a bibliografia já passou a reconhecer o autor que eu adicionei lá em fontes bibliográficas. Então, repetindo o passo para adicionar uma fonte bibliográfica é simples. Gerenciar fontes bibliográficas, nova. E aqui eu consigo adicionar uma nova fonte. Certo? Só que notem que eu em nenhum momento inseri nenhuma citação dentro do meu texto. Eu apenas cadastrei uma fonte bibliográfica lá no gerenciador de fontes. Para citar é bem simples também. A partir do momento que eu já tenho uma fonte cadastrada, eu vim aqui, cadastrei a fonte, que é essa daqui que está na minha lista. Para mim citar ela é bem simples. Então, supondo que eu quero citar esse autor, segundo, clico aqui em inserir citação e clico em cima do nome do autor. Então ele já insere segundo Passos, 2016, que são os dados que eu inseri lá.
insero o resto do texto. E essa citação já fica vinculada automaticamente à nossa base de dados de fontes bibliográficas aqui. Ela fica vinculada a esse texto. Tanto é que se eu clicar em cima dela, eu consigo ver um menu onde eu consigo tanto atualizar a citação, como editar a fonte, como editar a citação, ou converter para um texto estático. Se eu converto para texto estático, clicando aqui, a partir de então essa citação ela já não é mais reconhecida como uma citação, mas sim como um texto qualquer pelo Word. Então ela passa a não ser mais válida para o Word como uma referência automática. Tá? Então tomem esse cuidado para vocês não converterem aí. Então usem sempre essa citação que atualiza de forma automática. Se eu atualizar, por exemplo, aqui o estilo de documento, tirar de ABNT e botar para qualquer um desses outros aqui, automaticamente a citação muda também. Então é muito legal porque vocês conseguem ter um dinamismo maior no documento. Então vou voltar para ABNT e ele mantém o padrão aqui, em maiúsculo, vírgula, o ano. Nos outros ele já botou um outro padrão. A mesma coisa também funciona para a bibliografia. Se vocês mudam o estilo aqui, a bibliografia muda também para o formato que vocês escolheram. Certo? Então isso aqui já é validado para a regra que vocês colocaram. Vou voltar para a ABNT também. E basicamente a gente já gerenciou uma fonte bibliográfica, inseriu uma citação, inseriu uma bibliografia, já fez o nosso artigo meio que completo. A gente já tem sumário, já tem o texto aqui formatado no estilo que a gente definiu, já tem o título formatado no estilo também que a gente definiu. Mais uma opção interessante que eu quero mostrar para vocês é a pesquisa inteligente dentro do Word 2016. Na versão 2016 ele está na guia Referências. Então lembrem-se disso. Quando eu seleciono uma palavra e clico no botão Pesquisa Inteligente, o Word abre aqui do meu lado direito uma janelinha que me mostra basicamente dados sobre a palavra que eu pesquisei. Então ele pega da internet dados que me explicam o que é. Por exemplo, a palavra Acre que eu selecionei. Se eu fechar aqui e selecionar qualquer outra palavra, como por exemplo fronteira, e clicar em pesquisa inteligente novamente, ele vai buscar o significado de coisas que tenham a ver com fronteira. Então ele pode trazer imagens, vídeos, textos que me expliquem um pouco mais sobre essa palavra. Então a pesquisa inteligente ela serve basicamente para trazer um significado de alguma palavra para vocês ou coisas que tenham a ver com essa palavra. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não serve para buscar plágio, ela não serve para vocês encontrarem texto duplicado dentro do documento. Ela serve basicamente para vocês verem o significado de determinados termos que vocês selecionam. Tá? Então lembrando, vocês têm que selecionar antes, depois clicar em pesquisa inteligente. Beleza, então pessoal, essa foi a nossa opção de pesquisa inteligente. Voltando aqui nas nossas opções, a gente tem também aqui em revisão uma outra coisa interessante que eu queria mostrar. A primeira delas é a opção idioma. Quando eu clico em idioma, eu consigo, por exemplo, aqui em preferências de idioma, definir um idioma para qual eu quero utilizar no meu documento. Aqui também eu posso definir o idioma da revisão do texto, então aquele idioma que o revisor vai reconhecer. Se eu estiver digitando em inglês, eu tenho que vir aqui e mudar essa opção para o inglês para que ele reconheça as palavras consideradas como certas ou erradas pelo dicionário do próprio Word. Então, aqui também eu consigo fazer uma tradução automática no documento, ou traduzir um texto selecionado, ou fazer um mini tradutor aqui para mais opções. Então, se eu seleciono um texto aqui, por exemplo, e venho traduzir texto selecionado, ele me diz que o documento vai ser enviado para a internet, no formato protegido pela Microsoft, para um provedor de serviço de tradução de terceiros. Aí pergunta se eu desejo continuar. Quando eu clico em sim, ele envia o texto lá para a internet, porém ele não fecha o Word, ele mostra aqui do ladinho a tradução para a gente. Então aqui ele mostra, por exemplo, que traduziu do português para esse outro idioma. Se eu mudar aqui para o árabe, por exemplo, ele faz a tradução também. Então, isso é bem interessante. Ele consegue fazer a tradução, assim como o Google Docs, ele consegue fazer a tradução dentro do próprio documento. Certo? Então essa opção também é bem interessante, eu queria mostrar para vocês. A nossa última opção aqui dentro do Word vai ser a opção de combinar documentos. Supondo que eu tenha 2 ou 3 documentos que estejam sendo digitados por pessoas diferentes, eu posso combinar esses documentos. Então, cada pessoa está digitando uma parte do documento. Eu posso vir aqui em comparar
e clicar na opção combinar. Então ele vai me pedir a referência de 2 documentos, por exemplo, documento 1 e um outro documento que eu tenho aqui. Vou botar os dois como documento 1, porque eu só tenho documento 1 aqui que eu posso editar. Quando eu clicar em OK, ele vai juntar esses 2 documentos em um único arquivo e eu vou poder editar esse arquivo antes de salvar. Então ele combina 2 documentos para que em um único documento, para que eu consiga salvar uma versão final. Isso é muito legal, quando 2 ou mais pessoas fazem em documentos diferentes coisas que eram para ser feitas no mesmo documento. Então ele faz essa combinação para a gente. Beleza, finalizado aqui, a gente já tem sumário, já tem o texto editado, já tem os estilos definidos para cada coisa, já tem a nossa bibliografia dentro do estilo ABNT. A última coisa que a gente vai fazer vai ser salvar esse arquivo. Vou clicar aqui no menu Arquivo. Antes de salvar o arquivo, vamos ver essa opção Proteger documento. Quando eu clico em Proteger documento, ele me mostra a primeira opção aqui, que é abrir texto como somente leitura. Essa opção ela serve basicamente para proteger o documento contra alterações acidentais. Então, por exemplo, vocês enviam esse documento para alguém e alguém, por descuido, esbarra em uma tecla ou em outra e adiciona uma opção a mais ou remove alguma coisa de dentro do texto. Então, isso previne contra essas edições acidentais. Eu acho que vocês já devem ter baixado algum texto da internet ou de algum lugar que aparece o botãozinho habilitar a edição. É basicamente isso que a pessoa fez antes de salvar. Ela protegeu contra edições acidentais. Notem que essa opção ela não restringe alterações no documento, porque se a pessoa clicar no botão habilitar a edição, ele volta a habilitar o texto para edição novamente. Tá? Então ela só previne contra algum esbarrão acidental aí no teclado que vai alterar esse texto. Criptografia com senha, ela protege o nosso documento com uma senha. Já já a gente vai ver essa opção. Restringir a edição, ela controla a edição que algumas pessoas podem fazer no nosso documento. Então a gente pode definir quem pode editar o que dentro do documento. Restringir acesso, a gente concede acesso a só determinadas pessoas a esse documento. Então nem todo mundo vai ter acesso, só as pessoas que a gente definir. Assinatura digital, para vocês essa opção vai ser muito utilizada e é bem importante, onde vocês conseguem garantir a integridade do documento adicionando uma assinatura digital nele. Então, para pessoas que trabalham com documentos digitais, isso é muito importante, porque você consegue garantir, por exemplo, que esse é um documento original de forma digital. Então, você consegue adicionar essa assinatura aqui. Você precisa ter uma assinatura, lembrando disso. E marcar como final. Então, a gente informa para as pessoas que forem ler ou que forem trabalhar com esse documento depois da gente, que essa é uma versão final do documento. Serve basicamente para isso. Certo? Então, agora que a gente já viu todas as opções e para que elas servem, a gente vai clicar aqui em criptografar com senha. Vou digitar uma senha, clicar em OK, o Word vai pedir para mim repetir a senha. Repeti a senha e cliquei em OK novamente. Assim que eu cliquei em OK, a minha opção proteger documento ficou amarelinha aqui. Significa que essa opção está ativa. Certo? Depois de concluído a proteção do nosso documento, a gente pode salvar normalmente. Vou salvar aqui, clicar em procurar para salvar em um lugar específico. Salvar aqui na minha área de trabalho, com o nome de e pronto, salvei meu documento. Ele já foi salvo com senha, já foi salvo dentro dos padrões que a gente definiu, a formatação já está feita e todas as opções que eu queria mostrar para vocês, por enquanto, para a nossa revisão, elas foram mostradas. Vejam e revejam esses vídeos quantas vezes vocês precisarem e boa sorte na prova de vocês. Valeu!